tudo bem? Muito boa tarde, certo? São 15 horas e 7 minutos, de acordo com o meu relógio, 15 horas e 6 minutos, de acordo com o horário marcado no meu computador, dia 15 de agosto de 2022, e eu estou aqui com vocês depois desse evento ter sido adiado por duas vezes, e por pouco não ia ser adiado pela terceira vez. A gente vai ter uma aula um pouquinho diferente, certo? Hoje, por quê? Você vai me ver bebendo água ao longo do evento, independente dos carões que venham a me dar, mas eu tô com a garganta muito ruim mesmo. Então eu tô em tratamento, vou passar 10 dias tomando antibiótico 2 vezes por dia para poder voltar a dar aula. Só que como esse evento já estava marcado, um eventozinho de aproximadamente 1 hora e meia, a primeira coisa que eu peço é que vocês não deixem eu me empolgar, certo? Para não falar mais alto, vou sempre tentar falar mais baixo, espero que você tenha ouvido, esteja ouvindo, né? Para tentar poupar um pouquinho da minha voz. Se eu não conseguir levar o evento até o final, certo? Eu vou resolver o máximo de questões que eu posso resolver, interrompo antes, certo? Mas você vai ter aí, sim, motivo para se orgulhar de estar estudando nessa segunda-feira. Aqui em Fortaleza é feriado, então, assim, para mim é um evento mais especial, podia estar descansando, mas eu prefiro estar em contato com vocês, beleza? Vou dar uma olhada aqui em quem está ao vivo, vou acompanhar pelo próprio computador. Eu vejo aí como monitora a Ana Savioli, certo? O Ismael Barbosa, as Seraias, estão todos aqui. Se você está assistindo, já taca o dedo no like, porque só em estar aqui eu já mereço. E o que você precisar, fala no chat, que eu vou estar aqui olhando para você, beleza? Então, Ana Savioli e Ismael, muito obrigado. Né? Vocês estão aí com aquela ferramentinha aí de moderadores do chat. E Seraias, que também está presente, muito obrigado e boa tarde. Vamos aí para a nossa primeira questão, tá ok? Nossa primeira questão. O que é que eu tenho na primeira questão? Objeto de estudo de diversos historiadores, pegar aqui a canetinha, diversos historiadores, sociólogos e antropólogos, a sociedade colonial brasileira, lembrando, período colonial é aquele compreendido na história do Brasil entre os anos de 1500 e 1822, certo? Onde você vai ter fortemente três atividades econômicas que ganham destaque nesse período, certo? A primeira é o extrativismo vegetal, ligado ao pau-brasil. A segunda, a agricultura, principalmente a partir de 1530, acompanhado pela cana-de-açúcar, certo? E a mineração, principalmente ao longo do final do século XVII e todo o século XVIII. Continuando, bem daqui. Possui peculiaridades, particularidades ou características próprias e constitui a base da nossa sociedade contemporânea. A respeito desse tema, assinale o que for correto. Item A. Os indígenas, povos originários do território, foram amplamente integrados ao modelo de sociedade colonial. Inicialmente utilizados como escravos, talvez isso aqui você encontre um fundo de verdade. A primeira relação com os indígenas é uma relação de troca, chamada de escambo. Logo em seguida, essa relação ela passa para a escravidão. Certo? Deixa eu apagar aqui. Ela passa para a escravidão. E a principal mão de obra escrava do século XVI é a mão de obra indígena. Ok? Os indígenas, estamos bem aqui, ascenderam à condição de trabalhadores livres e assalariados, a partir da chegada dos africanos escravizados, exercendo importante papel produtivo na colônia. Não, pelo contrário. Os indígenas, eles não passaram imediatamente
a condição de trabalhadores livres e assalariados. Muitos continuavam sendo escravizados, mesmo com a proibição da igreja, a escravidão dos indígenas. Ok? Newton, mas o que é que vai, com o passar do tempo, substituir a mão de obra dos africanos escravizados? Você vai ter a mão de obra livre, certo? E essa mão de obra livre, a principal tentativa é de que ela esteja na mão dos imigrantes. Em várias etapas do processo de imigração, certo? Várias etapas, mas enfim, a informação aqui está errada, porque os indígenas, eles não são, número um, certo? Amplamente integrados ao modelo da sociedade colonial, e número dois, né? Não ascenderam à condição de trabalhadores livres e assalariados a partir da chegada dos africanos escravizados. Então, eu tenho aí como o item A errado. Item B. A religiosidade foi um dos traços marcantes da sociedade colonial brasileira. A forte presença da Igreja Católica foi sentida durante os 3 séculos da colônia, certo? Importante destacar que também a grande influência das religiões protestantes, como o luteranismo e o calvinismo, sem contar as religiões de origem africana, certo? Sem contar as religiões de origem africana. Embora você tenha, sim, a composição da sociedade brasileira, certo? Como sendo aí originária de várias matrizes, vale destacar que nessa época, certo? A prática do catolicismo era a única aceita. Então, os indivíduos que, porventura, certo, fossem de religiões protestantes, ou que professassem publicamente sua fé de origem africana, eles eram perseguidos, certo? Perseguidos. Note que não está falando da sociedade brasileira atual, mas da sociedade colonial brasileira. E essa sociedade colonial brasileira sofre quase que um monopólio desse catolicismo, evitando assim grandes influências, embora essa influência exista, certo? De religiões protestantes e de religiões de origem africana. Então, o item B também está errado. Tá ok? Item C. Apesar de colonial, a sociedade da mineração que se formou no século XVIII diferia completamente da sociedade do açúcar, urbana, marcada por grande mobilidade social e estruturada a partir do trabalho livre e assalariado, podendo-se dizer que nela a escravidão foi meramente acessória. Primeiro erro, diferia completamente. Uma coisa que não diferia, a exploração da escravidão. Então a exploração da escravidão tanto é vista na mineração, quanto é vista na sociedade açucareira. Embora você tenha diferenças entre a sociedade do açúcar e a sociedade da mineração. Então o item C, ele também está errado. Beleza? Ele também está errado. Item D. A culinária colonial foi toda baseada na tradição europeia. Opa, meus queridos. Toda baseada, certo? Na tradição europeia, já está errado. Não sendo possível falar em integração das práticas alimentares, indígenas ou negras, devido ao seu alto preço, o consumo de carne movida restringiu-se aos mais abastados. Deixa eu te falar uma coisa. Aí onde você mora, se come farinha, nas mais variadas formas, principalmente a farinha de quê? Mandioca. Mandioca que é prato base da alimentação indígena. Então o item D também está errado. Item E. O mulato e o caboclo são personagens da sociedade colonial. São figuras miscigenadas,
certo? Entre negros e brancos, entre negros e índios, entre brancos e índios, marcada pela mistura de raças, miscigenação ou mistura, e também de culturas. A sociedade colonial possui um caráter essencialmente mestiço, mesclado, miscigenado, certo? Resposta correta, o item é de escola. Resposta correta, o item é de escola. E aí, pessoal? Desculpa estar falando um pouco mais devagar, questão tranquila, certo? Tranquila. Como eu falei no começo, certo? Estou indo mais devagar. Você sabe por quê? Gabriel, obrigado. Se você quiser convidar mais gente para o evento, mas o ritmo hoje é esse. Então você não vai me ver gritando, falando, certo? Minha garganta está bem ruim mesmo, mas espero que esteja dando aí para passar pelo menos algo básico para vocês. Você vai me ver, ó, na minha garrafa verdinha o tempo todo, bebendo água para poder aguentar. Então vamos lá. Vamos para a nossa segunda questão. Tranquilo? Nossa segunda questão. Vem comigo. Especialmente nos primeiros 3 séculos da história do Brasil, ou seja, né? Entre 1500, aí primeiro 600, segundo 700, 800, né? Então, durante o período colonial. A base econômica centrou-se na produção de açúcar com mão de obra escrava. Em relação à escravidão no Brasil, é correto afirmar que, primeiro, a cana-de-açúcar ela vai ter um auge aí entre 1530 ou 34 e 1654, certo? Entre a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza ou a instalação das capitanias hereditárias, certo? E aqui a expulsão dos holandeses. A expulsão dos holandeses. Tranquilo? Perfeito? Então vamos lá. Em relação à escravidão no Brasil, é correto afirmar que, item A, considerando-se as más condições de trabalho às quais os escravos eram submetidos, não lhes foi permitido e nem lhes era possível qualquer manifestação cultural de origem africana, razão pela qual se verifica, olha aqui um erro grosseiro, grande pobreza na cultura afro-brasileira. Deixa eu falar uma coisa, só te dar um toque aqui, capoeira, candomblé, são só exemplos de contribuição africana, certo? Para o que é a cultura afro-brasileira. Então o item A está errado. B. Em meados do século XIX, em função da baixa rentabilidade nas fazendas de café, os grandes proprietários optaram pela mão de obra baseada em imigrantes europeus, o que interrompeu o comércio de escravos no Brasil. Deixa eu te falar uma coisa. Houve sim uma tentativa, a partir de 1850 principalmente, por conta de uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz, de impedir o tráfico de escravos para o Brasil. Só que, a partir de 1850, se fortaleceu um outro tipo de tráfico, o tráfico interprovincial. Certo?
O fim da escravidão no Brasil só vai se dar oficialmente em 13 de maio de 1888. E essa mão de obra imigrante, ela não vai ser a grande substituidora em todas as regiões do Brasil. Então, falar que pelo fato da mão de obra imigrante ter sido usada no Brasil, foi interrompido o comércio de escravos no Brasil, está errado. Porque ainda havia esse comércio a partir do tráfico interprovincial, certo? Item C. O comércio de escravos foi uma atividade econômica praticada no continente americano, apenas por portugueses e espanhóis, o que tornou Portugal e Espanha potências escravistas. Vem aqui comigo. Continente americano, tranquilo. Vem para cá. Dentro do continente americano, eu tenho a América do Sul, a nossa, América Central, certo? E América do Norte. Dentro da América do Norte, 3 países: Canadá, Estados Unidos e México. Concorda comigo? México, tudo bem. Colonização espanhola. Canadá, colonização inglesa em uma parte e francesa na outra. Estados Unidos, colonização inglesa. Escravidão. Escravidão. A escravidão nos Estados Unidos só vai ser abolida no século XIX, mais precisamente a partir de 1860, certo? Você começa a ter uma discussão sobre isso mais fortemente, com a eleição do Abraham Lincoln, que inclusive vai culminar com a guerra, que é a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, entre o sul escravista e o norte mais investidor nas manufaturas, ok? Então, quando fala apenas, esquecem os ingleses nos Estados Unidos. Então, o item C também está errado, ok? Passando. Item D, só beber água aqui, pessoal. Item D. O termo negros da terra, que era utilizado para designar os indígenas do Brasil, no entanto, eles não foram utilizados como escravos, porque nunca se submeteram à escravidão. Indígenas, durante o século XVI, são a principal mão de obra escrava no Brasil. Então, o item D também está errado. Item E. A maior parte dos escravos trazidos ao Brasil já conhecia técnicas de agricultura tropical, bem como ferramentas agrícolas. Perfeito. Muitos deles, inclusive, já tinham trabalhado em possessões portuguesas na África. Alguns, inclusive, já haviam trabalhado com a própria cana-de-açúcar. Então, resposta correta, o item E de escola. Tranquilo? Perfeito? Vamos lá. Comigo. O Gabriel, professor, com essa lei de 1850, a escravidão de índios aumentou? Não, porque na verdade a escravidão indígena no Brasil, ela vai ser oficialmente abolida, certo? Durante o governo do Marquês de Pombal, entre 1750 e 1777, certo? Quando Pombal foi o grande assessor, primeiro-ministro do rei de Portugal, certo? Aqui a gente está falando de 1850, ou seja, um século depois. Aqui a gente já está discutindo o fim da escravidão negra no Brasil. Nós já tínhamos lei como a Lei Feijó, de 1831, a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, a Lei do Ventre Livre, Lei do Rio Branco, 1771, certo? E a Lei do Sexagenário, 1885. Então nós já temos aqui, antes da Lei Áurea, leis que vão contribuindo para o fim da escravidão no Brasil.
Uma coisa que é muito importante que você saiba, que você lembre, é que existem vários fatores que auxiliarão ali no combate à escravidão no Brasil. Primeiro, nós temos a intelectualidade de parte da elite, baseada em valores humanistas, vindos principalmente de correntes de pensamento europeias. Nós temos a pressão inglesa, que é fortíssima, principalmente após o advento da Revolução Industrial. E nós temos os movimentos de resistência dos negros, que vão desde a formação de quilombos até a sabotagem. Então, assim, efetivamente, são vários motivos. Certo? Então, Gabriel, eu não posso afirmar que a partir de 1850 a escravidão de índios aumentou. Ela era oficialmente proibida no Brasil. Tranquilo? Oficialmente proibida. Algum problema até aí? Quem está chegando agora, pessoal, eu estou tentando falar um pouco mais baixo, falar mais pausadamente, porque eu estou com um problema na garganta, certo? Então, efetivamente, se você estiver me achando estranho com relação às outras aulas que já viu minha, o motivo é esse. Vamos para a terceira questão. O que é que a gente tem aqui na nossa terceira questão? Seguinte, nós temos que, ao longo do século XVIII, entre 1701 e 1800, a mineração impactou não apenas o mundo americano, mas também Portugal e mesmo a Europa. Inclusive, pessoal, a mineração feita no Brasil que era colônia, promover riqueza para a metrópole através de impostos, como por exemplo o quinto, né? Aquele pagamento de 20%. Só que Portugal foi, com o passar do tempo, contraindo dívidas com a Inglaterra, oriunda inclusive de tratados que você conhece, como é o caso do Tratado de Mitwin, certo? Ou, se preferir, Tratados dos Panos e Vinhos. Então o Brasil abastecia Portugal de ouro e Portugal tentava pagar parte das dívidas junto à Inglaterra. E a Inglaterra investindo na sua Revolução Industrial, que começa a ganhar força a partir de 1750, na metade do século XVIII. Tranquilo, pessoal? Deixa eu apagar isso aqui. A esse respeito, assinale a alternativa, grife muito bem. Incorreta. Item A. A mineração provocou uma forte imigração, a ponto de as autoridades régias a restringirem do reino ao Brasil, com certeza. Perfeito. Nilton, por quê? Inclusive vai acontecer aqui um problema entre os bandeirantes, certo? E os forasteiros. Em sua maioria, portugueses. Lá no início do século XVIII, que é um conflito conhecido como Guerra dos Emboabas, que é um dos conflitos nativistas do período colonial. Então o item A está correto. Você não marca porque queremos o incorreto. Item B. As características da mineração no Brasil possibilitavam a ação de mineradores de poucos recursos, que trabalhavam isoladamente, ou com alguns escravos nas faisqueiras ou faiscações. Era um trabalho muito mais artesanal, em que você usa a bateia, que é uma espécie de peneira, certo? Tentando remover ali o cascalho dos rios, em busca, certo? De pepitas que possibilitassem aí, certo? Que possibilitassem aí a sua
certo? Que possibilitassem aí a sua, como é que eu posso falar, a sua riqueza, ok? Então, o item está certo, certo? O item está certo, porque fala aqui de mineradores de poucos recursos, certo? Que trabalhavam aí ou isoladamente ou com alguns escravos, certo? Ou com alguns escravos. Tranquilo? Perfeito? Então o item B também está correto. O item B também está correto, certo? Ainda está correto. Vamos lá. Vamos lá. Item C. Comparada. A sociedade que construiu no Nordeste do Brasil, a sociedade mineradora era mais urbana, ok. Enquanto a sociedade do açúcar, ela é mais rural, mais complexa, certo? Que apresentava uma maior mobilidade social. Mais complexa porque apresentava mais estamentos. E mobilidade social porque o indivíduo que conseguisse na mineração, certo, uma certa força, ele poderia sair da pobreza e se tornar parte influente da riqueza do local. Então o item C também está correto. Tranquilo? Item D. A região das Minas Gerais tornou-se, com o tempo, um grande mercado consumidor e de trabalho para pedreiros, carpinteiros, marceneiros. Só beber uma aguinha, pessoal. E demais profissionais necessários em áreas urbanas, certo? Perfeito. Porque você vai ter os que vão em busca da mineração, esqueça esse S no final aí, em busca da mineração, e você vai ver aqueles que vão em busca da prestação de serviços, dentre eles pedreiros, carpinteiros, marceneiros e demais profissionais necessários em áreas urbanas. Então também está correto. Item E. O contínuo crescimento do número de escravos nas minas ao longo de todo o século XVIII alimentou o sentimento anti-escravista no Brasil e se tornou o principal motivador da Inconfidência Mineira. Aí está errado. Porque a Inconfidência Mineira foi motivada pelos altos impostos e pela possibilidade da derrama, que era a cobrança do pagamento das 100 arrobas, certo? Atrasadas. Então, o item é incorreto, portanto, a gente marca que o item é. Nós temos aqui revoltas separatistas, das quais se destaca a Inconfidência Mineira, que é a primeira, a Conjuração Baiana, que é a segunda, e a Revolução Pernambucana, que é a terceira. 1789, 1798, 1817. Bem dentro do período de 1701 até 1800, que é o século XVIII. Resposta da questão: por conter um erro, o item é de escola. Beleza, pessoal? Tranquilo? E aí? Vamos lá, a Tainá tá falando 2 semanas, né? Letra E, exatamente. Tranquilo, pessoal? Vocês são muito pacientes, viu, cara? Eu vou ser sincero com vocês, porque nós temos mais de 20 alunos assistindo. Eu fiz questão de nem divulgar tanto assim o evento, porque eu sabia que eu ia estar assim. Eu não estou conseguindo nem esquentar a garganta para falar sem que ela doa, não sentir, anestesiar. E vocês estão aqui acompanhando, então parabéns, viu? Parabéns mesmo. Por isso que eu já vou direto aqui para nossa, certo? Para nossa quarta questão.
eu gostaria que você lesse aí os primeiros 3 itens enquanto eu vou só pegar mais água para mim. Então, vai com você aí, os primeiros 3 itens aí, por favor. Rapidão. Lembrando aí que eu tô aqui ouvindo vocês, viu? Só vou beber água, mas o microfone é sem fio. Já tô de volta. Estou fechando aqui a porta do estúdio. Ai, vamos lá, deixa eu aparecer aqui para vocês. Já enchi, ó, minha garrafinha, certo? Posso só perguntar uma coisa aqui para vocês? Não é querendo enrolar, não. Não é querendo enrolar, não. Deixa eu botar aqui para vocês. Mas, vamos lá. Gabriel, esse ouro é o chamado ouro de aluvião. Aluvião é aquilo que faz referência aos rios, beleza? Ouro de aluvião. Ouro de aluvião, tranquilo? Rafael William, muito boa tarde. Fabrício, boa tarde também. Pessoal, mesmo. Deixa eu tirar aqui, ó, minha garrafinha aparecendo. Mesmo eu falando baixo assim, tá dando para vocês escutarem numa boa? Tá tranquilo? Olha, só tenho que agradecer mesmo. Mais de 30 pessoas assistindo. Muito obrigado. Tá dando para me ouvir? Não sei o que é que aconteceu. Deu uma melhoradinha aqui agora, ó. Tomei uma aguinha, acho que mais geladinha aqui. Deu uma melhoradinha. Por favor, eu sei que vocês estão falando um pouco no chat, mas me digam. Tá dando para me ouvir direito? Tá dando? Tranquilo? Então vamos lá para a terceira, quarta questão. Sobre a presença da família real portuguesa no Brasil, é correto afirmar que tem A. O Brasil se tornou independente de Portugal assim que a família real portuguesa aportou no território americano, certo? Vou colocar aqui, pessoal, canetinha. Em 1808, com a mudança da capital para o Rio de Janeiro, quando o Brasil se tornou sede do Império Português, certo? Deixa eu só falar uma coisinha aqui para vocês, certo? O Brasil, ele vai passar por etapas até se tornar independente. Uma primeira etapa, pouco conhecida, na verdade pouco lembrada, é quando o Brasil é elevado à categoria de vice-reino. Isso se dá durante o governo Marquês de Pombal, lá no século XVIII, ok? Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, cara, olha pra mim agora que isso aí é a cara de prova, viu? A cara de prova. Você vai ter alguns momentos que você tem que analisar. Primeiro, você sabe muito bem que em 1808, volta, em 1808, eu tenho o decreto de abertura dos portos, né? De abertura dos portos. 1808. Oficialmente, na prática, aí eu tenho o fim do pacto colonial. Lembre disso. Na prática, eu tenho o fim do pacto colonial. Ou, caso você queira, exclusivo
Metropolitano. Exclusivo metropolitano. Tranquilão? Com a mudança da capital para o Rio de Janeiro, 1808. Quando o Brasil se tornou sede do Império Português. Também não, ó. Ainda tem um outro momento, 1815, quando o Brasil, e não confundam, é levado à categoria de Reino Unido a Portugal. Portugal e Algarves, para ser mais preciso. Aqui nós oficialmente deixamos de ser colônia. Então, em 1808, na prática se abole o Pacto Colonial. Em 1815, oficialmente nós deixamos de ser colônia. Porém, independentes só a partir de 22. Por nossa ação. Aí nós vamos escolher o reconhecimento aí de vários países. Como é o caso de Portugal, Estados Unidos, né, o primeiro, México, Inglaterra. Ok? Então aqui, ó. Analisando a questão, nós temos o seguinte. O Brasil se tornou independente de Portugal, a independência mesmo, só a partir de 1822. Assim que a família real portuguesa aportou no território americano, em 1808. Está errado. Então a gente já não marca o item A. O item A está errado. Tranquilo? Item B. Apesar da multiplicidade de línguas e de costumes, a chegada, certo? A chegada da família real Brasil em 1808 possibilitou a união em torno do território de uma identidade única, fator muito importante para a consolidação do movimento de independência, certo? Movimento de independência. Vamos lá. Lendo de novo. Apesar da multiplicidade de línguas e de costumes, a chegada da família real ao Brasil em 1808 possibilitou a união em torno do território de uma identidade única, fator muito importante para a consolidação do movimento de independência em 1822. Na verdade, acho que o Brasil nunca teve essa identidade única, né? Nunca teve. Principalmente porque, vamos lá, período da família real no Brasil, entre 1808 e 1821. Em 1817, acabei de falar para vocês que nós temos a Revolução Pernambucana. Revolução Pernambucana, certo? Então aí já mostra que nós não temos aí essa identidade única, essa união em torno de uma identidade única. Então o item B, assim como o item A, também está errado. Item C. Dom João adotou várias medidas econômicas que favoreceram o desenvolvimento brasileiro. Entre as principais encontram-se desestímulo ao estabelecimento de indústrias no Brasil, em prol das importações, construção de estradas, reforma de portos, criação ao Banco do Brasil e instalação da Junta de Comércio, certo? Vamos lá. Desestímulo ao estabelecimento de indústrias no Brasil, certo? E você dizer que favoreceram o desenvolvimento? Não. O que é que Dom João vai fazer? Dom João vai revogação, certo? Do alvará de 1785, que proibia a instalação de manufaturas no Brasil. Então, pelo menos na teoria, Dom João ele dá um passo inicial para a industrialização do território brasileiro. Só que qual é o grande problema aqui?
Na concorrência com os produtos estrangeiros, principalmente os ingleses, nós perdíamos. Pela melhor qualidade, os maiores investimentos e por nós ainda utilizarmos mão de obra escrava. Ok? Então o item por si só já está errado, né? Então não adianta nem continuar lendo. D. Em janeiro de 1808, Portugal estava prestes a ser invadido pelas tropas francesas, comandadas por Napoleão Bonaparte. Sem condições militares para enfrentar os franceses, o príncipe regente de Portugal, Dom João, príncipe regente porque a rainha era Dona Maria, né? Que estava impossibilitada por problemas de saúde. Dom João resolveu transferir a corte portuguesa para o Brasil, sua mais importante colônia. Para isso, obteve a ajuda de alguns aliados, né? Quando fala apenas franceses, está errado, porque os principais aliados foram os ingleses, contrários a Napoleão. Vê se você lembra, né? A França tem conflito com a Inglaterra. A França é governada por Napoleão e decreta o bloqueio continental. Bloqueio continental, impedindo todos os países europeus a negociar com a Inglaterra. Quem é que vai furar esse bloqueio aqui? Espanha, invadida. Portugal, entra em guerra com os franceses, mas a família real, ó, zarpa. E a Rússia, certo? Onde as forças napoleônicas sucumbirão, certo? Napoleão conhecerá o inverno russo, embora depois Napoleão tenha voltado ao poder e tente atacar a Bélgica, sendo derrotado aí, verdadeiramente, né, na Batalha de Waterloo, ok? Mas o item D está errado, então vamos botar aqui como errado. Item E. Uma das principais medidas tomadas por Dom João foi abrir o comércio aos países amigos de Portugal. Perfeito. Inclusive você vai ver que com tarifas diferentes, né? 15%, 16%, 24%. A principal beneficiada com a medida foi a Inglaterra, que passou a ter vantagens comerciais e a dominar o comércio com o Brasil. Era justamente ela, a Inglaterra, que tinha essa vantagem aqui de 15%. E 16, Newton, Portugal. E 24, Newton, os outros. Certo? Continuando. Enquanto os de outros países chegavam com impostos de 24%. Bem aqui. Essa prerrogativa fez com que no Brasil chegassem muitos produtos ingleses, por vezes desnecessários, assim como trenó, certo? Patins de gelo, casacos de pele. Tal medida acabou atrasando o desenvolvimento da indústria brasileira. Perfeito. Resposta correta, o item E de escola. Certo? Resposta correta, o item E de escola. Deixa eu até aproveitar. Vou aqui tirar os livros iniciais, certo? Hoje eu completei a minha coleção. Vou botar aqui do lado. Vou botar aqui do lado. Aproveitar que hoje está sendo um evento diferente, né? Só que o problema é... Vamos lá. Tem essa coleçãozinha aqui. Que é a coleção... Eu posso mostrar porque no Alphacom nós não temos produto similar. Não é a nossa linha, né? Nós temos aqui História do Brasil Nação. Entre 1808 e 1810, e 2010, certo? Aí você tem 5 volumes, certo? O quinto não está aqui. Ele acabou de chegar no meu condomínio. Na verdade, o quinto está aqui. Neste é o quarto. O primeiro,
vai da crise colonial até a nossa independência, que é justamente nesse momento que estamos falando. E é nesse primeiro, não sei se eu consigo rapidamente encontrar, certo? Que eu vou te dizer alguns produtos portugueses que chegavam aqui. Acho que estava até marcado. Certo? Tem até coisa aqui dentro, ó. Certo? Então, vamos lá, ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Tá aqui, importância do comércio inglês com a América Latina. Certo? Na página de número 136. Certo? Em 1812, por exemplo, a Inglaterra exportou ao Brasil mais de 2 milhões de libras e importou menos de 700 mil. Em 1820, as importações provenientes do Brasil aumentaram cerca de 1,3 milhão de libras a mais, né? Das quais o algodão representava mais de 900 mil. Manchester, fonte da maioria desses dados, aí comenta, né? O comércio britânico com o Brasil cedo se estruturou por meio da iniciativa de 113 comerciantes em Londres, que em junho de 1808 estabeleceram a Sociedade dos Negociantes Ingleses que traficam para o Brasil, dirigidas por comitê permanente de 16 integrantes, certo? Então, aqui você vai ter um pouquinho, certo, de referências, né, de exemplos desse comércio. A construção, aqui é mais o Brasil Império, principalmente a partir do fim do primeiro reinado. Abertura para o mundo, período republicano, principalmente era Vargas, certo? Aí você tem a República Liberal, era Vargas e República Liberal, que está no volume 4, e tem aqui, certo? A ditadura civil-militar e a nova república. Então, assim, quando você tiver um tempinho, quiser baixar na internet, ou se quiser, né, fazer esse investimento, vale a pena. Você nota que de vez em quando eu vou te dando algumas informações que são informações que parecem mais curiosidades, mas estão aqui. A coordenação dessa obra é da Lina Schwartz. E você já deve ter visto muito, certo? Textos que falam sobre ela. Tranquilo? Perfeito, pessoal? Cadê? Vamos lá. A letra B e C estão erradas? Se for na que eu expliquei, e passar o nome dos livros. Vamos lá. Abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Inclusive, Tainá, deixa eu até te dar uma informação a mais aqui, certo? Vem aqui comigo. Desde o ano, certo? De 1810, com essas aqui, certo? Taxas definidas para o comércio do Brasil, nós teremos forte dificuldade. Deixa eu apagar aqui. Apagar tudo aqui. Forte dificuldade de concorrer com os produtos ingleses. Sabe quando é que isso vai mudar? Em 1844. Segundo reinado. Com a tarifa Alves Branco, que vai estabelecer patamares aí de 30%, de 60%. A Inglaterra vai chiar bastante. E uma pessoa vai começar a fazer história nesse período, que é o Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá. Beleza? Vamos lá. Quinta questão. A partir da década de 1840, o café se consolidou como o principal produto da exportação do Brasil, certo? Em função da cafeicultura, criou-se toda uma rede de infraestrutura com aparelhamento dos portos, melhoria dos transportes, isso é muito importante você lembrar, principalmente com relação a... Mas é bom para que nós entendamos o momento. Estimula a vinda de imigrantes europeus para a diversificação da mão de obra. A cafeicultura
definir o deslocamento do polo econômico do país para as zonas, né? Aí você é uma pessoa bem inteligente. Newton, por quê? Vamos lá. Quais são as principais zonas produtoras de café? Vale do Paraíba e o Oeste Paulista. Então você transfere para o que hoje é a região sudeste do país. Certo? Resposta correta. O item B de bola e de maneira bem direta. Certo? Newton, então vamos lá. Se fosse, por exemplo, o pau-brasil. O pau-brasil fosse a pergunta. A extração do pau-brasil se dá principalmente entre o Rio Grande do Norte e o Rio de Janeiro. Newton, se fosse a cana-de-açúcar. Embora você tivesse um potencial muito grande em São Vicente, principalmente no Nordeste brasileiro, principalmente em Pernambuco. Fosse a mineração. Seria em região outrora correspondente a São Paulo, mas que depois é desmembrada a região das Minas Gerais. Agora, se for no café, aí começa próximo ao Rio de Janeiro, São Paulo, e vai se estendendo também para a região das Minas Gerais. Resposta correta aqui, o item B de bola. Tranquilo? Sexta questão. Antes de fazer a sexta, ver o que vocês estão falando. Pronto, Tainá. Espero ter respondido. Qual é o nome dos livros que você estava perguntando? Qual é o nome dos livros aí? Me fale. Estou aqui para responder. Aliás, eu estou aqui para tirar qualquer dúvida sua aí, certo? Caso você queira aqui durante o evento. Diga aí, pode perguntar. A Seraya está perguntando aí o que vocês estão achando do evento. Certo? Tainá, qual o nome dos livros que você quer que eu passe a você? Diga aí. Qual é a questão que você estava em dúvida entre a letra B e C? Me respondam aí. Já já eu volto. Aí eu respondo a vocês. Vem comigo. Vamos lá. No século XIX, o Brasil recebeu um grande contingente de imigrantes europeus, que alterou sensivelmente a realidade social, cultural e econômica do país. Os imigrantes chegaram ao Brasil principalmente com a função de substituir os escravos nas lavouras cafeeiras e ocupar espaços vazios no território nacional. Porém, ao longo do tempo, esses imigrantes passaram a exercer outras atividades produtivas, a partir da vida política, certo? Nacional, e a modificar o perfil étnico nacional. A respeito da imigração europeia no Brasil, certo? Do século XIX, assinale o que for incorreto. É sempre bom marcar o que for incorreto. Item A, certo? Item A. É possível afirmar que entre os fatores que impulsionaram a vinda de imigrantes para o Brasil no século XIX estão os efeitos sociais provocados pela Revolução Industrial na Europa. Desempregados, vivendo na marginalidade, principalmente porque aqueles que eram artesãos viram suas oficinas basicamente desaparecerem. Aqueles que viviam da agricultura de subsistência, dá como exemplo a Inglaterra, dentro da Inglaterra, viram seus campos, certo, serem cercados e virarem propriedade particular. É a política dos enclausures, é a política dos cercamentos. Então, muitos foram jogados aí às traças, né? Continuando. Desempregados, vivendo na marginalidade e passando fome, muitos europeus despossuídos preferiram se aventurar no Brasil
em outros países periféricos. Isso está correto, né? Então não marca, porque nós estamos querendo o incorreto. Tranquilo? Então não marca, porque nós estamos querendo os incorretos. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Número 2, certo? Número 2, 2 não, B, né? Apesar de que muitos imigrantes tinham origens urbanas e trabalhavam como operários nas indústrias europeias no Brasil, eles não se envolveram em grande quantidade com o processo de formação da nossa classe operária. A maior parte dos imigrantes ficaram fixados nas áreas rurais brasileiras até o final do século XX, certo? Vamos lá. Houve um grande envolvimento, certo, no processo de formação da nossa classe operária dos imigrantes europeus, principalmente dos alemães e dos italianos. Inclusive, meus queridos, estamos falando do século XIX, onde nós teremos aqui o contato com ideias como o anarquismo, o socialismo e o comunismo, que vai culminar, inclusive, aqui no Brasil, no que será a greve geral de 1917. Ok? 1917. Dizendo aqui que os imigrantes ficaram fixados nas áreas rurais até o final do século XX. Isso aqui é início do século XX. Então encontramos a nossa resposta aqui. Resposta correta, o item B. Certo? E a resposta está aqui, ó. Não se envolveram. Na verdade, se envolveram e são grandes contribuidores para a formação da nossa classe operária. Agora é caminhar de braçada, né? O resto está tudo correto. Certo? O resto está tudo correto. Item C. Um dos precursores, no caso da vinda de imigrantes europeus para o Brasil, foi o senador e fazendeiro Nicolau Campos Vergueiro, em meados do século XIX. Ele trouxe famílias de diversas origens para trabalhar em suas terras, né? Principalmente nas suas fazendas na região de Ibicaba. No entanto, esses imigrantes não eram remunerados, trabalhavam pelo chamado sistema de parcerias e muitas vezes eram tratados de maneira similar aos escravos, o que gerou uma péssima fama desse sistema de parcerias, do próprio senador, porque o Nicolau dos Campos Vergueiro era senador, certo? E do próprio Brasil, que depois teve que substituir esse sistema de parcerias pelas passagens e estadias subsidiadas, para tentar tirar um pouquinho da má fama que recebeu em território europeu. Então, o item C está correto. Item D, só fiz acrescer, né, pessoal? Informações. Item D. A ideia de branqueamento da população brasileira, com base no princípio da eugenia, formulado pelo cientista inglês Francis Galton, também pode ser considerado uma das motivadoras da vinda dos imigrantes europeus para o Brasil. Exatamente. Houve um tempo que se acreditou que a miscigenação ela fosse prejudicial para a formação do povo brasileiro. Seria responsável por deixar o nosso povo mais preguiçoso, menos inteligente. Se acreditava que havia um topo hierárquico de inteligência e aptidão para o trabalho. Seria o branco caucasiano. Aí você iria caindo, decrescendo em termos dessas características. Índio, até chegar ao negro. Detalhe, você vai ver que se não fosse branco caucasiano, basicamente todos os restantes teriam defeito. Os asiáticos, que eram chamados de amarelos, que eram considerados frágeis, pouco ativos, ok? Aí se surgiu a ideia da eugenia, que é o, entre aspas, embranquecimento artificial da população brasileira.
E muitos imigrantes vieram para cá também com essa finalidade. Nilton, por que não reutilizaram os escravos como assalariados? Porque, dentre outros fatores, havia esse também. Então o item está correto. Eu só fiz acrescer informações novamente. Item E. Presentes em todo o sul do país, os imigrantes italianos não ficaram restritos a essa região. A imigração italiana também se fez significativamente presente no Sudeste. Isso é verdadeiro, certo? Inclusive, deixa eu te falar uma coisa. No sul do país, você encontra isso com muita facilidade. Quando eu dou aula no Alfa, os colaboradores do Alfa, grande parte do próprio Paraná, tem sobrenomes, me babei todinho, tem sobrenomes que refletem muito bem a origem de suas famílias. Coisa que você também encontra, por exemplo, em São Paulo. Família Matarazzo, certo? Ah, Nilton, então quer dizer, sim, é um pouco mais diferente do que você vai encontrar no Nordeste brasileiro. No Nordeste você não tem essa grande ligação, certo? Com o histórico familiar, por conta da forte miscigenação ocorrida em torno disso. Tá ok? Item E. Item E não, a gente já viu que está correto, né? Item E a gente já viu que está correto. Certo? Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Sétima. Aliás, respondi para descansar um pouquinho minha garganta. Estou aqui do lado de vocês. Vai. Vai, pessoal. Pode responder aí no chat. Vou dar até uma olhadinha aqui no chat. Tainá disse que a letra A está certa. Gabriel está dizendo que o evento tá top. Pô, Gabriel, você é um cara muito, muito, muito boa gente, viu? Muito boa gente. Certo? Muito boa gente, porque hoje até eu tô vendo aula aos poucos. Vamos lá. Vamos lá, Tainá. Eu queria saber o nome dos livros do Senhor de História do Brasil. Tainá, não vou sair, não vou tirar a questão da tela para não atrapalhar os outros, mas depende muito. Qual o seu foco? Muitos desses livros aqui eu utilizo mais como uma leitura, muitas vezes para relaxar. Deixa eu te dar um exemplo. Vou te dar um toque aqui. Certo? Eu pegar esses 3 livros aqui, de História do Brasil, para você ver como cada um tem um foco diferente. Esse aqui é o melhor livro de História do Ceará que eu tenho. Mas eu tenho um livro de História do Ceará, ó. Eu tenho um livro de História do Amazonas, não sei se ele está aqui, mas era para estar. Eu tenho vários livros de História também estaduais. Pô, não está aqui não, meu livro de História do Amazonas, coisa estranha. Mas deve estar por ali. Está por ali, estou vendo ele, depois eu mostro. Certo? Por exemplo, se eu quero estudar a história do Brasil de uma maneira mais leve, pegar o período republicano, já indiquei mais de uma vez. Ó. O livro que eu gosto é esse aqui. Certo? Os Presidentes. É um livro de um jornalista da Folha de São Paulo, né, o Rodrigo Vizeu. Não sei se ele está na Folha, mas esse livro aqui se iniciou com um projeto que foi um projeto de podcast chamado Presidente da Semana, que você encontra também nas principais plataformas, certo? Cara, você vai de Deodoro a Bolsonaro. Mas lembrando que esse livro aqui, se eu não me engano, ele é de 2018 ou 19. Deixa eu ver aqui, 19. Ok? Então ele vai pegar o início do governo Bolsonaro. Não vai pegar o governo todo. Mas ele é excelente. Você vai ter aqui a história do Brasil republicano
com características de cada presidente que são muito peculiares. Se você quer entender um pouco mais sobre a crise da República Oligárquica, está aqui um bom livro. É do Pedro Doria, Os Tenentes, a Guerra Civil Brasileira, que vai ser naquele período da crise da República Oligárquica, que culminará com Era Vargas, ok? E olha como são leituras diferentes. Isso aqui eu também já citei várias vezes, né? Isso aqui é um livro excelente, na academia ele é muito respeitado, que é de um autor chamado José Murilo de Carvalho, A Formação das Almas. Ele é sobre a crise do governo imperial, crise do império, e a formação da república. Mas ele vai falar muito do imaginário, a criação do herói, a teoria dos pais fundadores, a nossa bandeira, as inspirações francesa, estadunidense, entendeu? Quem seria o nosso herói? Dom Pedro I ou Tiradentes? Por que Tiradentes? As imagens, a república sendo representada como mulher. Então, assim, tudo isso aí é importante. Então, são leituras diferentes, entendeu? São leituras diferentes. Deu para entender porque que eu mostrei, pessoal? A internet está igual a sua emoção. Então, pronto. Vamos lá. Enquanto eu coloco meus livros aqui, eu vou lendo com vocês. Cara, isso aqui sem brincadeira. Não é um terço dos livros que eu tenho. Certo? Muitos estão aqui porque são livros do Alphacom, né? E eu tenho que mostrar porque eu acredito na empresa. Mas como eu falei para vocês, eu não gosto de deixar aqui nada sem mostrar. Pegar para vocês como eu tenho todo tipo de livro, ó. Só para vocês verem aqui. Só para vocês verem. Certo? Nas minhas andanças, eu sempre procuro, certo? Eu sempre procuro comprar livros que eu considero livros interessantes. Como eu estou falando aqui para um público voltado para as escolas militares, né? Olha que coisa louca aqui para você ver. Para quem não sabe, eu também sou professor de Direito Constitucional. Então eu tenho um livro aqui, ó, a Constituição toda explicada da maneira como eu explico para vocês, ó, em quadros. Certo? Só para você ver. Só tem nada a ver com sua matéria, mas só para você ver, ó. E eu tenho livros de história regional. Então, quando você me vê dando, por exemplo, eu vou dar aula amanhã de História do Espírito Santo, certo? Eu não conheço o Espírito Santo, mas, com toda certeza do mundo, quando estiver lá, ou quando conhecer alguém que for para lá, eu peço para que eles me tragam o melhor livro sobre a história do local. Eu fiz isso com a história de Pernambuco, tem ali também, história da Paraíba, ok? Vamos lá. Sobre o segundo reinado brasileiro, é correto afirmar que, item A, do ponto de vista político, os partidos liberal e conservador disputaram poder durante todo o segundo reinado, por possuírem princípios e ações completamente opostas. Quando você ouvir falar desses dois, lembre dessa frase aqui, ó. Farinha no mesmo saco. Ou lembre de outra frase. Nada mais liberal do que um conservador no poder. Nada mais conservador do que um liberal no poder. Ou utilizando os apelidos deles. Nada mais Luzia do que um Saquarema no poder. E nada mais Saquarema do que um Luzia no poder. Então, Luzia, liberais, Saquarema, conservadores. Resposta errada. Bem aqui, ó. Ações completamente opostas. Não pode ser o item A. Tranquilo? A não ser que ele quisesse o item incorreto. Item B. A Lei de Terras de 1850, asterisco, uma das leis mais importantes no Brasil, proposta por Dom Pedro II, garantiu uma melhor distribuição das terras no território nacional. Já está errado. Também conhecidas como Lei de Terras Devolutas, que são terras devolutas, aquelas leis que não têm documentos formais
que constem a sua propriedade a quem pertence, ou seja, terras sem dono pertenceriam ao Estado e só poderiam ser adquiridas por meio da negociação junto a esse Estado. Como Dom Pedro II tinha um governo alicerçado pelos cafeicultores, os pequenos proprietários, principalmente os imigrantes, perderam acesso à terra. A aquisição das terras que era feita de maneira muito mais facilitada no passado, gerando assim uma dificuldade no acesso, uma pior distribuição. Uma lei muito importante. C. A crise que derrubou o Império está relacionada ao crescimento do movimento republicano, conduzido pelos estancieiros gaúchos conhecidos como Farroupilha. Deixa eu te falar uma coisa. A Farroupilha, entre 1835 e 1845, período regencial. Período regencial. Em 45, o governo de Dom Pedro II ele vai conseguir anular esse movimento. Certo? O segundo reinado cai em 89. Então não tem nada a ver. Me perdoe. Mas 86 está totalmente descontextualizado. D. O surto industrial brasileiro entre os anos de 1844 e 1860, aqui deixa eu te dar o toque. Tarifa Alves Branco. Lembra disso? Ligada ao Visconde ou Barão de Mauá. Tranquilo? Entre 1844 e 1860, os países que exportavam para nós ou dos quais nós importávamos passaram a pagar tarifas mais altas. Esteve relacionado ao aumento das tarifas, né? Nós vamos ter aqui 30% via de regra quando não houvessem similares no Brasil e 60%. Pessoal, que só falei isso para você entender um pouco mais, viu? Para simplificar. Porque havia aí variações nas tarifas cobradas. Sobre os produtos importados, e teve na figura de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, um de seus principais ícones. Resposta: item D de dado. Corretíssima. Item E. A questão da mão de obra esteve no centro dos debates. Uma das principais ações nesse sentido foi a Lei Eusébio de Queiroz, que pretendia extinguir o tráfico de escravos, mas isso acabou ficando conhecido como Leis para Inglês Ver. Não, Lei para Inglês Ver é a Lei Feijó, principalmente em 1831. Essa aqui teve efeito prático. Sabe por quê? Porque, na verdade, a Lei Eusébio de Queiroz ela foi criada para ficar menos feio para nós. Por quê, Newton? Porque a Inglaterra tinha decretado o Bill Aberdeen em 1845. E a Inglaterra poderia, inclusive, afundar navios que estivessem fazendo o tráfico da África para o Brasil. Então o governo brasileiro, porra, meu irmão, como é que a gente faz isso agora? Agora como é que a gente faz? Agora a gente tem que criar uma lei proibindo o tráfico, porque senão a Inglaterra vai proibir de todo jeito. Então é por isso que ela teve efeito mais prático, porque é fruto de uma pressão inglesa, que é o Bill Aberdeen. Tranquilo? Então resposta correta, efetivamente, o item D de dado. Tranquilo, pessoal? Me diga aí, tem algum problema, alguma dúvida? Alguma dúvida? Vamos lá. Meu bisavô participou da ditadura militar. Era tenente do exército. Eu cresci ouvindo histórias sobre a ditadura. Certo? Deixa eu te falar uma coisa. É engraçado, talvez quando você fale para alguém que seu avô foi tenente, talvez as pessoas torçam o nariz, né? Mas nem todo militar tinha as mesmas atitudes durante a ditadura. É muito claro, é muito bom a gente deixar isso claro. Eu tento ser um professor de história o mais coerente possível com o público que eu dou aula. Entendeu? Então, assim, quando estiverem falando de militares, pelo período da ditadura, primeiro pergunte para a pessoa a que militar ela se refere. Ao governo em si, mas sem essa aura invisível, que é a ponte. Porque os militares não são monstros, como as pessoas costumavam pregar, né? O G. Anderson. Último simulado grande, Nilton. Gabaritei a história. Valeu, cara. Tamo junto.
Tem um livro sobre, tem um sobre os nativos, tá aí na, não, não tenho. Não tenho. E quando falam regime militar, o termo regime, Janderson, ele não está errado, viu? Por quê? E eu vou explicar sem polêmicas políticas. Vocês sabem muito bem, pessoal. Se você tiver um posicionamento político meu aqui que seja incoerente, você pode, nesse momento aqui, dar um dislike em mim. Ou então dizer, tá aqui, Nilton, você está se contradizendo. Não. Eu sempre tento utilizar o conceito das coisas. Então, quando eu falo regime militar, regime, certo? Ele é regime político ou regime de governo. E regime político ou regime de governo é autocracia ou democracia. Então, assim como a democracia é o regime, regime democrático, a autocracia também, um regime autocrático. E durante o governo militar nós tivemos uma autocracia. Ah, Nilton, mas tinha eleição, era indireta. Ah, Nilton, mas o Congresso ficou aberto? Ficou. Mas com a hipertrofia do Poder Executivo, o Poder Legislativo ele passou simplesmente a acatar as decisões do Executivo. Então, não havendo liberdade e harmonia entre os poderes, eu não posso afirmar que era uma democracia. Então, era uma autocracia. Então, um regime. Regime político. Então, da próxima vez que alguém falar isso, você entenda por quê. Para não achar que é uma tentativa de ofensa, coisa nesse sentido. Viu, Janderson? Ok? Vamos lá, pessoal. Agora, para ajudar o tio a descansar mesmo, 8ª questão. Respondei para mim, enquanto eu vou encher de água novamente minha garrafinha. Nunca bebi tanta água no evento, viu? Você deve estar notando isso. Nunca bebi tanta água no evento. Deve estar doendo pra caralho minha garganta. Já voltei. Conseguindo me ouvir? Só pra provar aqui, ó. Garrafinha. Que garrafinhazinha feia, né, cara? Não sei, assim, não vai dizer. Eu não gosto muito da cor verde. Eu acho legal as cores da nossa bandeira, a união, mas eu não gosto. O Newton. Assim, eu prefiro o azul. Ainda bem que não é o vermelho, né? Senão ia gerar polêmica. Prefiro o azul, é por isso que eu acho tão legal essa camisa do Alphacom. Certo? Prefiro o azul. Inclusive eu tava vestido com a camisa do Fortaleza que é vermelho, azul e branco. Né? A tricolor. Tricolor. Vamos lá, pessoal? Deixa eu botar aqui e responder a 8ª questão. Já antes entendeu a explicação, né? Não tô com sono, não. É porque eu expliquei no começo. Tô com a garganta muito ruim. Era pra eu passar. Inclusive, eu acho que eu vou até falar com a Gabi para cancelar os meus eventos. Era para eu passar 10 dias sem falar. Eu não tô dando aula presencial. Minha garganta tá muito ruim, tem muito pus. Vou passar 10 dias tomando antibiótico. Para ter noção, tô no 2º dia. Certo? Linda camisa do leão. Devia até mostrar aqui a camisa do leão, né? Ontem deu a gente. O Moisés abriu o mar alvinegro. Vamos lá, pessoal. Brincadeiras à parte. Eu só brinco com vocês porque eu gosto. Um dos fatores determinantes para a crise do Segundo Reinado foi a denominada questão militar. Sobre essa questão e seus desdobramentos na política brasileira, são feitas as afirmações a seguir. 1. A questão militar foi uma clara demonstração de insatisfação de setores do Exército em relação às elites civis, os casacas, que controlavam a política nacional. Certo? Perfeito. Correto. Você lembra de onde é que vem a questão militar? Após a Guerra da Tríplice Aliança, os militares acharam que teriam mais prestígio junto ao governo
e, pelo contrário, o imperador impediu que os militares se manifestassem sobre política e não tiveram efetivamente aí a valorização adequada, inclusive financeira, certo? Com o aumento do soldo e nem estrutural, com a melhoria das condições de trabalho e dos locais de trabalho, ok? 2. Os integrantes do exército que participaram da derrubada da monarquia eram influenciados pelas ideias positivistas, sendo defensores de um projeto de república autoritário, sim, certo? Em sua grande maioria, sim. Inclusive, o grande líder desse movimento positivista dentro do exército é o Benjamin Constant, que é muito bem falado no livro, certo? A Formação das Almas, do José Murilo de Carvalho, ok? 3. Após a instauração da república, os militares não interviram mais na política nacional até a eclosão de 64. Tá errado, né? Nilton, como assim? Não, como assim? Os dois primeiros governos são militares. Marechais, certo? Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E depois eu tenho a figura do Hermes da Fonseca, né? Hermes da Fonseca. Fonseca. Sendo presidente do Brasil entre 1910 e 1914. Ok? Então, de jeito nenhum. Inclusive, meus queridos, lembre que é uma forte pressão militar que culmina no suicídio do Vargas, em 1954. Então o 3 está errado, ó, mas se o 3 está errado, errado. Certo? Se você tinha entendido que um era certo, pronto, tinha matado a história. Sempre questões assim você faz dessa maneira. Ah, Nilton, eu não entendo todas. Beleza, você não entende todas. Mas não tem nem pra onde correr. Certo? Tem nem pra onde correr. Se você souber duas, você já mata a questão. Vamos acelerar. 9. Eu tô pedindo para acelerar porque a água tá bem geladinha. Aí, quando eu tomo, dou uma aliviada, dá pra falar mais rápido. Observe o cartoon a seguir, que faz referência à proclamação da República. Beleza, né? Que a República, bandeira, a monarquia se curvando a ela. Tranquilo? Vamos lá. A bandeira representada na imagem constituiria a versão preliminar da atual, que seriam acrescidos a divisa positivista, né? Deixa eu ver. Certo? Não sei se dá para ver aqui, mas a gente não consegue, né? Enxergar aqui, certo? O ordem em progresso, né? Certo? Ordem em progresso. Então, creio que o item aí, né, está correto. Não tem as expressões ordem em progresso ainda. Em segundo plano montado a cavalo, aparece a figura do suposto, certo, proclamador da República, o Marechal Floriano Peixoto. Na verdade, né, meus queridos, Deodoro da Fonseca que está aparecendo aqui, né? Então tá errado. Um tá certo, dois tá errado. Errado. Respondemos. A figura feminina empunhando a bandeira representa a nova República Brasileira, instaurada através do golpe militar, e é um golpe mesmo, né? Você sabe muito bem. O termo golpe não pode ofender você. Golpe é a tomada de poder, ou então golpe é a escolha de um novo modelo de poder sem os meios convencionais. Então, item 3 está correto, sem ofender ninguém. Resposta correta. O item D de dado. E 10, né? Aqui é a questão do encilhamento. Você vai ver, ó. Em 1891, ocorreu uma fortíssima crise econômica no Brasil, decorrente da política do encilhamento. O governador, o ministro à época, né, da Fazenda era o Rui Barbosa. Foi durante o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca. Um plano econômico que tinha por objetivo aumentar a oferta e moeda de circulação, expandir o crédito e promover o desenvolvimento nacional. Entre as consequências dessa crise está, item A, o crescimento da importação de produtos estrangeiros e o enfraquecimento da indústria nacional. Nada a ver. Item B, o aumento da especulação financeira. Ó, volta aqui. Isso aí é a galera, pessoal, como se fosse na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, viu? Só para ter noção. Desvalorização da moeda e o crescimento do desemprego, correto, além da inflação. São as características aí, consequências do encilhamento. Pessoal, eu fui rápido nessas últimas também, porque, pô, certo? Tava bem lascado. Eu acho que no caso da ESA, ô Giannis, não.
dentro da linha comum, sem problema. Pessoal, vou encerrar o evento agora. Muito obrigado por quem acompanhou, quem teve paciência. Desculpa, mas hoje estou bem mal. Tomar um remédio aqui e vou me deitar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.